Olá, bom dia, tudo bem com você? Essa é uma pergunta que nos dias atuais é até difícil a gente fazer, porque antes de fazer ela para os outros, a gente acaba fazendo para a gente mesmo. E acordar bem é um gesto de coragem, é um gesto de bravura nos tempos atuais. É uma atitude de quem tem fé, uma fé que é viva, uma fé que faz realmente com que montanhas possam ser transpassadas. Mas eu tô aqui para poder falar para você no dia de hoje que Deus entende tudo o que você tá passando. E aí na hora que eu tô falando isso, você pode estar imaginando assim, não. Deus não sabe porque Ele é Deus. Deus não entende da forma que tudo isso tá me abalando, tudo isso que está me afetando. Mas eu vou te colocar 3 pontos para provar que Deus entende o que você passa. Existem 3 coisas que podem abalar a nossa humanidade. 3 coisas que podem nos desestruturar humanamente falando: o abandono, o luto e a traição. E quando Jesus se fez carne, quando o Verbo divino se fez carne e o Senhor habitou entre nós, sendo 100% homem, 100% Deus, foi 100% homem, exceto no pecado. Ele viveu essas 3 experiências que nos machucam, que nos desolam, que muitas vezes, por muito pouco, não nos destroem. Jesus passou pela experiência do luto. A palavra vai dizer que quando Lázaro, seu amigo, morreu, Jesus estava em outra cidade e ele veio. Já havia 3 dias que Lázaro estava enterrado. E a irmã falou: Mestre, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus se comoveu com aquela situação e pelo luto da irmã, o Senhor chora, porque ele amava Lázaro, porque era um amigo querido. Mas Deus, o Senhor Jesus, tem o seu olhar fixo no alto. E ele sabia muito bem que a ressurreição para aqueles que creem, ela é certa. Não é, talvez vai acontecer. Ela é certa. Mas ele sentiu a dor do luto no coração por ver o seu amigo partir, e a palavra é muito clara e diz que Jesus chorou. Então, se você está devolvendo os seus para Deus hoje, Deus sabe que vai ficar a saudade. Deus entende a dor do luto, de devolver para Ele aqueles que nós amamos. Apesar de crermos na ressurreição, de sabermos que o Senhor ressuscitou e aqueles que morrem com Ele também ressuscitarão com Ele, a saudade dói. E o Senhor sabe disso, porque Ele viveu essa experiência. A experiência do abandono. A palavra diz que antes de ser flagelado, antes de ser condenado, de ser flagelado e crucificado, o Senhor, juntamente com Pedro e outro discípulo, ele rezava. Se afastou um pouco e pediu que eles orassem. E enquanto Jesus rezava e ele voltou a primeira vez, ele encontrou os discípulos dormindo. E ele pergunta: Não podeis vigiar comigo apenas durante 1 hora? Mas aí o Senhor volta a rezar e os discípulos novamente dormem. Jesus também se sentiu abandonado. No alto da cruz ele diz: meu Deus, por que me abandonastes? Mas não era um me abandonaste de revolta. Era um abandonaste de uma dor profunda, de uma agonia profunda. Mas ele acreditou no Pai até o fim. Então, quando alguém que você ama muito te decepcionar, te abandonar, foi indiferente à sua dor, Deus jamais será. Creia. Você jamais vai estar só. Ainda que fisicamente você não possa ver, você talvez não sinta, mas o gesto da cruz não é em vão. A morte de nosso Senhor Jesus Cristo foi por você. E, por último, a dor da traição. Jesus foi traído por Judas. Judas que conviveu, que caminhou com ele, que se sentou junto com ele na última ceia,
que partilhou do mesmo pão. Quando a gente é traído, dói. Ah, como dói. Mas, meu irmão, você precisa aprender uma coisa para a sua vida. Homens, e quando eu digo homens, não estou me referindo a feminino, masculino, mas estou dizendo a criatura humana, ele pode nos trair. Ele pode fazer promessas que ele não vai cumprir. Mas as promessas que Deus te fez, essas se cumprirão. Podem passar 10, 20, 30 anos que sejam, mas elas se cumprirão. Porque Deus não mente. Porque Deus não falha. Porque Deus não perdeu o controle das coisas. A gente precisa saber que existe um tempo para cada coisa debaixo do céu e que o nosso tempo, ele não corresponde ao tempo de Deus. Se para nós um dia, para Deus podem ser 1000 anos, assim como 1000 anos podem ser um dia. São tempos diferentes. Mas eu preciso que você saiba disso. A sua dor está sendo vista de perto por Deus. E se não fosse por Ele, nem eu e nem você teríamos resistido até aqui. Mas Deus entende todas as nossas fraquezas e Ele ainda acredita em mim e em você. Então hoje é um tempo da gente se apegar a Ele de uma forma como a gente nunca fez antes, sabendo que Deus não é indiferente à nossa dor. Porque foi por mim, foi por você, foi por amor que Ele se entregou numa cruz, para que eu e você tivéssemos direito à eternidade. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde sempre.